Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso livro As Últimas Testemunhas. Esse livro foi escrito por uma autora bielorrussa. Ela é vencedora do Prêmio Nobel de Literatura e era um livro inédito no Brasil até a tag Experiências Literárias trazer essa edição maravilhosa pra gente. Vou mostrar um pouquinho para vocês verem no capricho. A capa é sensacional. Olhem o corte também. Aí, quando abrimos as imagens de crianças na Segunda Guerra Mundial. Aqui parece ser um campo de concentração. Temos mais imagens aqui. E o que a autora vai fazer, gente, é trazer depoimentos de pessoas que eram crianças na época da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o que elas sentiram, o que elas pensaram, como foi a experiência da guerra para essas pessoas. Ou seja, a gente está diante de relatos verídicos. O que tem aqui no livro não é ficção. A autora não vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu em 1948. Sua mãe era ucraniana e seu pai bielorrusso. Mas apesar de ela não ter nascido durante a Segunda Guerra Mundial, ela estava vivenciando o pós-guerra, então ouvia todos os comentários, todo o terror pós-guerra, inclusive da família do pai dela, de todos os irmãos, ele foi o único que voltou vivo da guerra. Então ela teve parentes que morreram lutando, parentes que morreram de tifo, ou pior ainda, queimados pelos alemães. A autora, primeiramente, buscou as viúvas daquela época, organizou os relatos delas e publicou um livro com os relatos dessas mulheres. Agora, nesse sobre o qual nós vamos falar, o que nós temos são relatos de pessoas que eram crianças naquela época, então o que elas lembram sobre. Só que a autora nos deixa claro que ela não faz uma entrevista e ela não pergunta diretamente sobre a guerra, ela pergunta sobre a vida. A maioria dos relatos é curtinha e antes de cada um nós temos o nome da pessoa, a idade que ela tinha na guerra e a profissão dela hoje. E como título de cada relato nós temos alguma frase dita pela pessoa no meio dele. Não sei se vai dar para ver bem, mas nós temos então o título como algo que a pessoa disse, o nome, a idade e a profissão da pessoa hoje. E nós acompanhamos a história de pessoas que na época tinham 4, 5, 6, alguns um pouquinho mais velhos, 12, 13 anos. O que mais me impressiona é que, independente da idade que a pessoa tinha, ela tem, assim, lembranças marcantes de tudo que ela passou. Eu acho que esse é um livro que todo mundo deveria ler, porque a gente tem que saber, gente, o que é o sofrimento durante a guerra. Por exemplo, a Gena, que tinha 12 anos na época, se lembra dos aviões rondando a cidade e soltando bombas. Aviões atacaram a cidade. Dezenas de aviões desconhecidos, com cruzes, eles cobriram o céu, cobriram o sol, um horror, choviam bombas, a gente escutava explosões sem parar. Serão inúmeras as histórias de pai que foi para a guerra e não voltou, de mãe que acabou sendo morta na frente das crianças. Os alemães invadindo a casa, comendo a comida da família e a família sem nada para comer. Os inúmeros órfãos. Casas queimadas, ruas destruídas e um frio intenso. Ou seja, não há como assim traduzir em palavras o que está nesse relato, gente. Só lendo mesmo,
Mas que eu queira contar para vocês o que tem aqui é muito difícil, porque assim a escolha das palavras ela é muito chocante. Vou ler um trechinho do depoimento da Nina para vocês sentirem um pouquinho o que é apresentado aqui. Ela tinha 9 anos. No parque, enforcaram 2 famílias de partisãs. Fazia um frio terrível. Os enforcados estavam tão congelados que quando o vento os balançava, eles tilintavam. Tilintavam como árvores congeladas na floresta. Aquele som. Então, assim, o livro desmistifica muito aquilo de que só lá quem está lutando é que está sofrendo. Não, gente, tem uma família por trás dessa pessoa e essa família também está sofrendo, principalmente quando a sua cidade é invadida pelo povo inimigo. Então falta principalmente comida e as pessoas são tratadas como lixo. Olhem a situação descrita pela Vera, de 10 anos. Comíamos água, chegava a hora do almoço. Mamãe botava uma panela de água quente na mesa. Servíamos as tigelas. Fim de tarde, jantar. Sobre a mesa uma panela de água quente. Água quente transparente. No inverno não havia nada com que colori-la, nem ervas havia. Não sei se vocês já leram algum livro que traz algum tipo de relato sobre a guerra. Se leram, deixem aqui nos comentários. Eu já apresentei aqui no canal o Diário de Anne Frank, que mostra a Anne e toda a sua família, que são judeus, se escondendo dos alemães. Aqui a gente vê o povo bielorrusso sofrendo também nas mãos dos alemães, sofrendo por causa da guerra, todo mundo é inimigo ali. E o que mais me impressiona é como isso é atual, como ainda hoje a gente tem guerra. Então tudo isso aconteceu lá na década de 40, mas gente, como hoje em dia as pessoas ainda podem pensar em fazer guerra. Tudo isso que apresentaram no livro marcou para sempre a vida dessas pessoas. Muitas se emocionam na hora de falar, dizem que não querem se lembrar daquilo, dizem que não tem lembrança boa na infância, que não gostam de determinadas cores, porque essas cores lembram tudo que elas passaram. É mostrado também até pessoas que morreram depois que a guerra tinha acabado, encontrando granadas, se ferindo com ferros que ficaram por ali. Não se preocuparam em proteger crianças, não se preocuparam em proteger mulheres. Ali, gente, qualquer um podia ser uma vítima. Bom, essa então é a indicação de hoje. Leiam o maravilhoso As Últimas Testemunhas. Tenho certeza de que vocês vão gostar. Não deixem de comentar se vocês leram ou não algo relacionado à guerra, se gostaram, se não gostaram, se já conhecem esse livro. Não deixem de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo para não perderem nenhuma dica de leitura, redação ou livro de vestibular. Até a próxima, pessoal. Tchau!